excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Pois é, mais uma vez o programa no ar, naquele nosso horário de sempre. Nosso encontro está marcado, a sua consulta chegou a hora, viu, minha gente? Hoje a gente vai falar a respeito da jornada do emagrecimento. Pois é, gente, a gente vai falar aí sobre os desafios de quem enfrenta aí a perda de peso, a luta pela perda de peso, que aí vão muito além do que o simples controle de uma alimentação. Na verdade, só quem encara esse desafio é que sabe muito bem quais são as dificuldades encontradas. Afinal de contas, para as mulheres, por exemplo, que já passaram aí dos 30 anos de idade, perder peso ficou um pouquinho mais difícil, não ficou? Quem nunca comeu, por exemplo, enquanto estava triste? Sabe, hoje meu dia não foi muito bom, acho que eu vou comer um docinho para compensar. Enfim, essas são questões que interferem diretamente no nosso emagrecimento, que são comportamentais, que muitas vezes a gente nem espera por elas acontecerem, mas a gente tem que identificar. Você lembra de alguém? Aqui esse nosso programa vai ser interessante. Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que esse nosso programa vai ser interessante. Afinal de contas, é como eu sempre digo aqui, informação boa é informação compartilhada. Eu também te convido a você participar aqui da sua consulta, ela foi marcada para você. Traz para a gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Nossa produção já está a postos e pronta aqui para trazer a sua pergunta para o nosso bate-papo, combinado? Não deixe para enviar essa pergunta lá para o final do programa, porque aí a gente acaba sem conseguir te responder e você dedicou o seu tempo aqui assistindo na expectativa, é claro, de ter a sua dúvida elucidada. Combinado? Temos, é claro, a nossa clássica enquete também acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Olha lá, quais desses facilitadores de dietas que podem vir a ser dificultadores você quer saber mais? Uso de medicamentos, dietas muito restritivas ou excesso de foco na contagem de calorias ou todas essas alternativas? Clica na alternativa que você quer saber mais, que a gente vai trazer isso para o nosso bate-papo. Olha só, vamos conhecer mais a respeito do nosso especialista de hoje, para a gente entender por onde o nosso bate-papo vai caminhar na tela, diretor. Vamos lá, Gabriel Bastos, ele atua na área há 6 anos. A escolha pela profissão está diretamente relacionada à promoção de saúde, indo muito além do tratamento de doenças. Ele tem por objetivo desmistificar a obesidade, provando que ela pode ser tratada de maneira simples, por meio de alternativas que promovam um equilíbrio entre o bem-estar, a prática de atividades físicas e, sobretudo, a reeducação alimentar. Aliás, essas são práticas que devem ser adotadas por todos ao longo aí de toda a vida. Então, Dr. Gabriel Bastos, médico focado no tratamento da obesidade, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, estar aqui hoje. Vai ser um prazer a gente conversar sobre um tema de extrema importância para a sociedade. Falar um pouco da obesidade, que é uma doença que vem aumentando a incidência cada vez mais, principalmente na última década. Então vai ser um bate-papo bastante enriquecedor. Bastante enriquecedor, esse bate-papo promete. Se você já tem a sua dúvida, já passou pela sua cabeça, não deixe de encaminhar para a gente. 0 Operadora 11 3337 5886. Doutor, vamos lá, que eu já quero começar entendendo uma questão que muitas pessoas falam. É verdade que é mais fácil emagrecer quando se está muito acima do peso? Por quê? Sim, no início sim, porque se a gente pensar que o peso máximo da pessoa está longe do peso ideal, a gente tem ali uma variação de peso grande para a gente conseguir bater. Então, a gente consegue no início perder peso mais rápido e a gente sempre vai focar na manutenção daquele peso ideal. Tá. Então, esse início pode ser mais rápido para perder peso e depois a estratégia na manutenção, ela muda um pouquinho relacionado com o início do tratamento. E aí, com relação às pessoas que têm pouco peso a perder, por que é tão difícil iniciar esse processo? Dani, pode ser até para a pessoa identificar que ela está com excesso de gordura corporal. A gente tem aquela expressão do falso magro. O que seria o falso magro? Seria a pessoa que tem um percentual de gordura maior do que o esperado e às vezes tem uma baixa massa muscular. Para ela entender isso daí, às vezes é difícil. Tanto é que a gente mudou, agora recentemente, mudou o critério de classificação de obesidade. Antigamente só tinha o MC como classificação, que era o peso sobre a altura. Só que nesse peso e altura tem muitas coisas que estão envolvidas. A gente não sabia mencionar o que era gordura e o que era massa muscular.
E aí, hoje, a gente sabe que o percentual de gordura é extremamente importante. Então, às vezes a pessoa ela acha que está com peso ideal, só que a composição dela não é a composição saudável. E a gente tem que tratar essa perda de gordura e, às vezes, trabalhar em conjunto para ganhar massa muscular. Olha só, gente, vocês estão vendo por onde caminha essa jornada do emagrecimento? Não é simplesmente você pisar em cima de uma balança e detectar, olha, perdi 1 quilo, que bacana. Muitas vezes a gente até detecta essa perda de peso e, na verdade, a gente está perdendo líquidos. Exatamente. Ou, se for pior ainda, massa muscular. Olha, e a gente sabe que é um principal aliado na manutenção do peso a longo prazo. E olha só, imagens de João Capellini estavam aí na nossa tela para ilustrar, é claro, o nosso bate-papo. Doutor, segundo dados do Atlas Mundial da Obesidade de 2025, que ele acabou de sair do forno, gente, a obesidade ela segue em crescimento, principalmente aqui no Brasil. Em 2003, eu queria até chamar uma telinha que a gente vai trazer um pouco esse raciocínio que o Atlas da Obesidade trouxe para a gente, se vocês puderem colocar para a gente os dados do Atlas Mundial da Obesidade de 2025. Olha só, em 2003, a gente vai ver 12,2% da população adulta vivia com obesidade. Em 2019, esse percentual, ele praticamente mais do que dobrou, chegou a 26,8%. Em 2025, a projeção é que a gente tenha aí 31% da população adulta com obesidade. E aí a expectativa que a gente tem é de que num futuro não muito distante, em 2030, sejam 33,4% dos homens com obesidade e 46,2% das mulheres. Ou seja, no mundo, se nada for feito, ainda a gente vai ter 3 bilhões de adultos com obesidade ou com sobrepeso, ou seja, metade da população mundial. O que é que esses números contam para a gente, doutor? Dani, é interessante ver essa crescente e chama atenção que a gente está falhando muito no diagnóstico da obesidade. A gente mudou agora esse padrão de diagnóstico, passando a entender mais a composição e deixando um pouco de lado só peso e altura. Tá. Então, quanto antes a pessoa entender que ela tem uma doença e respeitar que ela tem uma doença, para ser tratado como tal, a gente pode ter uma jornada diferente e pode começar a ter estagnação e decréscimo. Os Estados Unidos começou no último ano, foi a primeira vez que começou a cair o índice de obesidade. E a gente está tendo uma revolução no tratamento medicamentoso, então a gente está tendo muitas oportunidades de tratamento. Antigamente não tinha esse arsenal terapêutico medicamentoso que a gente tem hoje. E isso a gente tem que usar a nosso favor. Entender que as pessoas passam por dificuldade na manutenção. Elas têm extrema facilidade em ganhar. Mas perder e manter é um outro patamar. Então, sim, a dificuldade é muito... Dificuldade, mas é o caminho que, inclusive, a gente vai partir aqui para o nosso bate-papo. Eu queria entender um pouco como que funciona esse diagnóstico, doutor. Ótimo. A gente não pode deixar de lado o método tradicional, que seria o peso e altura, que é o MC. Então, o MC acima de 25 até 30. O MC, para você ter ideia, você pode fazer agora em casa. Vai pegar o peso sobre a altura ao quadrado e vai ter um valor. De 25 para cima já tem um sobrepeso. Acima de 30 até 35, 34,9, obesidade grau 1. Obesidade grau 2, 35 até 39,9. E grau 3, acima de 40. Então, isso aí é uma classificação que a gente tem. Outros métodos, o percentual de gordura. Para a mulher é diferente de homem. Para a mulher, acima de 32% o percentual. Como é que você sabe o percentual em relação à bioimpedância? Bioimpedância é uma balança que você faz o peso e aí vai ter uma análise da composição. O que é massa muscular, o que é água, o que é gordura. E esse percentual, acima de 32% para as mulheres, é um cenário de obesidade. Para os homens, é 25%. Hoje em dia, doutora, a gente tem várias balanças de bioimpedância com valores acessíveis, extremamente acessíveis. Elas são de confiança de fato ou não? É melhor você ir ao médico e fazer a sua bioimpedância da forma correta? Dani, pode ter uma margem de erro ali um pouco maior do que as balanças que a gente tem disponível no consultório, na clínica. Tá. Mas é uma ferramenta até um pouco melhor do que apenas a balança. Ali pode gerar uma interrogação para a pessoa. Opa, será que é isso mesmo? Vou procurar ajuda. Vale a pena ter uma balança dessa Vale a pena. à mão? Sim, com certeza. Perfeito. Quais são os perigos, doutor, associados à condição da obesidade? Excelente pergunta, Dani. Então, a obesidade hoje é uma doença que ela pode estar envolvida ou é fator de risco para várias doenças. Por exemplo, diabetes tipo 2, que a gente fala que é diabesidade, né? A obesidade está quase relacionada com diabetes.
Câncer, vários tipos de câncer, inclusive nas mulheres. O principal fator de risco hoje para câncer de mama é a obesidade, o percentual de gordura excessivo. Da parte cardiovascular, as doenças cardiovasculares, aí a gente pega também da parte cognitiva, não, mas cerebral, AVC, trombose, infarto. Então, a gente tem muitas doenças que estão relacionadas diretamente com a obesidade. Então, por isso que a gente tem que entender o que está acontecendo, essa pandemia que está acontecendo, para a gente atuar o quanto antes e mudar esse cenário, em vez de ascendente, a gente estagnar para ter uma decreção em relação à incidência. Pois é, exatamente por todas essas questões que você trouxe aqui para o nosso bate-papo, a gente não está falando a respeito da obesidade como fins estéticos, não é? A gente está falando sobre o impacto disso no nosso corpo. Então, acho que já fica mais do que claro que o combate à obesidade precisa ser feito. E aí eu queria entender quais são os grandes desafios que a gente enfrenta diante disso. O que eu percebo no consultório hoje, até as pessoas que procuram para tratar, é entender a necessidade de usar medicação. Quando a gente vai falar em pilares do tratamento, tem mudança de estilo de vida, que estava abordando no início da programação, em relação à alimentação, em relação ao estilo de vida, de atividade física, então, que são pilares cruciais. Mas a gente tem um pilar desde 2016, a gente tem uma diretriz nossa de obesidade que aborda a importância do tratamento medicamentoso para a gente combater essa doença. Então, hoje o que eu percebo é extremos relacionados com o estilo de vida, algo que a pessoa não consegue manter a longo prazo. Isso aí vai dar um resultado a curto prazo, mas se esse estilo não se permanece depois, ela tende a voltar um pouco o peso. E ela aceitar ou entender que a medicação pode ajudar muito durante a jornada do tratamento. Quando você fala de medicação, você está se referindo, por exemplo, às canetas emagrecedoras, que tem gerado aí uma grande polêmica. Sim, e elas a gente pode trazer que revolucionou o tratamento. Se a gente pode fazer um comparativo em relação à perda de peso, o percentual de perda de peso que a gente tem hoje em relação às canetas e à cirurgia do aparelho gástrico ali, a cirurgia bariátrica, que a gente sabe que tem bastante tempo que já é feita para tratar a obesidade. Hoje o que a gente tem do potencial dessas canetas emagrecedoras, a gente tem a indicação, tem as contraindicações, mas a última que saiu, a tirzepatida, ela chega a ter uma equivalência de percentual de perda de peso de uma cirurgia bariátrica. Então, a gente está tendo uma oportunidade de combater essa doença de uma forma muito menos invasiva. Olha só, gente, que interessante. A evolução da ciência aí a favor de nós, seres humanos. A grande polêmica que existe com relação a essas canetas é por conta do uso que é feito por pessoas que não estão classificadas com sobrepeso ou obesidade. Perfeito. E aí eu queria entender um pouco desse cenário. Perfeito. Inclusive, teve aí uma movimentação para a gente tentar exigir que tivesse receita para que a pessoa consiga adquirir isso na farmácia. Mas a gente tem algumas contraindicações ao uso. Então, a gente sabe que, além das contraindicações, a pessoa não pode usar essas canetas, elas podem estar associadas com os colaterais. Tá. E esses colaterais pode ser amenizado com orientação médica, ou mesmo, às vezes, nem vai existir. Então, assim, a importância de ter o acompanhamento é entender se você pode usar, entender quais são os possíveis colaterais, quais são os riscos relacionados com a medicação. Toda medicação tem risco, para você ver se aquele cenário ali para você é o mais adequado. Perfeito. Temos agora, gente, perguntinha da nossa audiência. A pergunta é da Carolina Linhares, aqui de São Paulo. Antes de mais nada, Carol, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. Sou bem magrinha, estou tomando vitamina K2 e zinco e estou emagrecendo ainda mais, o que me deixou chateada. Essas vitaminas de fato emagrecem? Dessa intensidade que ela abordou na pergunta, não. K2 e zinco? Não vai ter relação direta com o emagrecimento, não. Vale a pena ela fazer uma investigação para tentar entender o motivo desse emagrecimento? Pode ser apenas uma coincidência. Talvez ela tenha, de fato, associado pela coincidência de quando ela começou a tomar, exatamente, ela tenha identificado, mas provavelmente não tenha... O mecanismo de ação não justifica um emagrecimento tão acentuado usando apenas as vitaminas. Perfeito. Então, Carol Linhares, muito obrigada, viu, pela sua dúvida, por compartilhar esse seu relato aqui com a gente. E, seguindo então a orientação do Dr. Gabriel, vale a pena que você investigue, porque provavelmente o motivo do seu emagrecimento tão acentuado não está ligado ao uso desses medicamentos, desses suplementos alimentares. Muito obrigada. Temos mais uma pergunta, e a pergunta eu vou trazer aqui é da Valéria, do Rio de Janeiro. Valéria, seja muito bem-vinda à sua consulta.
Olha aqui, boa tarde, gente. Minha filha, ela engordou por causa dos antipsicóticos e ela está internada. O que fazer? Provavelmente ela questiona com relação ao ganho de peso pelo uso Valéria, desses... né? Isso, Valéria. Obrigado, Valéria, pela pergunta. Realmente, antipsicótico, alguns podem levar ao ganho de peso. Só que no cenário atual, que ela falou, até internada, não ser um motivo, o que ela vai ter que fazer posteriormente, após a alta, conversar com o psiquiatra para ver se tem como ajustar ou mesmo substituir medicações sem impactar o tratamento que está fazendo. E aí ver se tem opções que não levam tanto ao ganho de peso. Valéria, muito obrigada, viu, pela sua dúvida, por compartilhar aí essa questão tão delicada que você está tendo com a sua filha. Espero que o doutor tenha te orientado, ok? Qualquer coisa você manda mais perguntas aqui pra gente. Vamos falar, doutora, a respeito das fases do emagrecimento. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente e também sobre os desafios, principalmente com relação à faixa etária e também ao sexo. Homens e mulheres respondem de formas diferentes. Exatamente. Vamos começar com a faixa etária pensando em mulher. Tá. Você comentou dos 30 anos, foi interessante porque pós 30 anos pode ser diferente o cenário para emagrecer. Tudo fica mais difícil, não é, doutor? Pode ser que sim, Dani. E tem uma explicação fisiológica e mesmo hormonal. Tá. Por que que aí eu faço uma pergunta para as pessoas questionarem e eu vou responder? Por que que pós a menopausa ou na transição da menopausa a mulher tem extrema facilidade de ganhar, extrema dificuldade em perder peso? A gente sabe hoje que a parte hormonal da mulher pode favorecer muito a manutenção, controle de apetite, principalmente envolvendo um hormônio que chama estradiol. Então, quando ela tem privação ou oscilações, que é na parte de transição menopausal, isso pode ser o grande desencadeador do ganho de peso ou a grande questão que está dificultando perder peso. Tanto é que a gente tem até estudos do Ozempic, da semaglutida, em mulheres na menopausa. As mulheres que fizeram a reposição aumentaram a eficácia da medicação por fazer a reposição. Então, olha a importância de uma reposição. Obviamente, tem que avaliar se você pode fazer, não é indicação de reposição para todo mundo, isso é muito individual, mas quando bem indicada, pode ser uma grande questão que pode favorecer muito isso no processo de perda de peso e na manutenção. Em relação ao homem, a gente vê que a testosterona, quando a gente fala reposição do homem, é a testosterona. É o único hormônio que a gente faz a reposição nessa fase do envelhecimento. Ela tem fatores ali que favorecem muito a perda de gordura. E outro fator pode ser relacionado com a preservação ou ganho de massa muscular. A gente sabe que tem duas vias aí que ela pode atuar, favorecendo no cenário em que ele tem a justificativa de fazer reposição, favorecendo essa jornada da perda de peso. Agora, tem muitas questões, dúvidas com relação à reposição hormonal. Muitas pessoas acham que a reposição hormonal pode levar ao aparecimento de um câncer, ao desenvolvimento de um câncer. Queria saber quem não pode, de fato, fazer uma reposição hormonal entre homens e mulheres. Tá, vamos começar com o homem. Tá. Fator familiar, câncer de próstata, não é uma contraindicação para o homem. Se ele está com câncer ativo, ele não vai fazer por questões ali, porque o câncer ele pode ser alimentado, vamos colocar entre aspas, pela reposição naquele momento. Vou só ressaltar que a reposição não faz aumentar a incidência, mas no cenário que está com câncer é um cenário totalmente diferente. Nesse cenário não. E a gente tem outros fatores, tirando a parte do câncer, na parte de hemograma, a gente tem alguns marcadores do hemograma que pode contraindicar também a reposição. Em relação à próstata no homem, se tiver muito aumentado, o PSA muito alto, a gente tem que investigar por que está esses valores. Homem seria praticamente isso. Pensando nas mulheres, contraindicações da parte de reposição. A gente tinha antes um cenário, um critério de janela de oportunidade. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente está vendo que essa janela ela pode ser um pouco mais extensa, se é que ela vai realmente existir daqui para frente. Mas seria o período ideal para a mulher começar a fazer reposição. A gente fala que seria até 10 anos da menopausa. Menopausa é quando fica um ano sem menstruar. Então, 10 anos da menopausa em diante, ela tem essa janela de oportunidade. A gente sabe que quanto antes começa, iniciar o tratamento, a reposição, mais benefícios tem do que malefícios. Contraindicação, a mulher que tem câncer de mama ativo não pode fazer. Tá. Aí tem que conversar junto com o oncologista. E os principais cenários seriam esses. Então, homem, câncer e alterações do exame de sangue, PSA alterado. A mulher com câncer ativo, a gente tem outras doenças, mas se a gente resumir dessa forma, as pessoas vão entender bem.
Aí eu queria entender, você estava falando a respeito da menopausa, mas mulheres que estão vivendo aí o climatério, que é essa fase de transição que ela ainda não chegou, não alcançou a menopausa de fato e continua usando, por exemplo, hormônios para não engravidar, porque afinal de contas ela está nessa fase de climatério ainda. Ela pode fazer reposição hormonal? O momento ideal de começar a reposição na mulher é no climatério, não é na menopausa. Exatamente. Tá. E pode ser que a mulher use algum método, pode ser oral, pode ser algum método intrauterino, e ela não vai saber quando que vai estar na menopausa, porque ela tem um método que impede de menstruar. Mas o mais importante não é a gente saber exatamente o período que ela parou de menstruar, e sim os sintomas, as queixas que ela apresenta. Tá. Com as queixas, a gente está autorizado, com os exames de imagem, a iniciar a reposição para a gente descartar alguns cenários que têm contraindicação. Perfeito. Temos aí informação, hein, mulheres? Para quem estiver aí no climatério, é o melhor momento para iniciar, então, a reposição hormonal. Focando, então, em emagrecimento, nessa fase inicial do emagrecimento, a gente tem aí alguns desafios com relação aos hormônios e também os desafios metabólicos. Quais são eles e de que forma eles nos atingem, assim? Como que o nosso corpo pode apresentar dificuldades para iniciar esse processo de emagrecimento? No começo, Dani, é fácil de perder. Então, assim, a pessoa pode mudar padrão alimentar, pode mudar a dieta, começar a atividade física, ela vai perceber, há um mês perdi 5 quilos, 2 meses perdi 7 quilos. Então, no início é fácil. Só que o organismo ele vai entendendo, é um sinal de alerta. Ele perder peso, o excesso de gordura é uma reserva energética. Tá. Então, é como se fosse uma reserva, quando ele precisar, ele tem energia para queimar e é uma sobrevivência. Se ele perde muito peso, acende um sinal de alerta e ele vai tentar reganhar aquele peso. É como se fosse um elástico. Quanto mais distante do peso máximo, mais ele tenta voltar para aquele peso que ele lembra. Então, com o passar do tempo, a taxa de emagrecimento, o percentual de perda de peso tende a diminuir, porque o organismo ele vai adaptando aquele peso. Senão a gente ia perder peso até ficar muito magrinho. E não acontece isso. Senão a gente iria definhar de fato. Exatamente. Tá. Então, assim, vai ter essa alteração metabólica. Para ter o reganho, é fisiológico o reganho, é uma sobrevivência e a gente tem que atuar para mudar o set point. Set point é como se fosse o peso de memória. Se você chegou no peso máximo, vai lembrar, cheguei a 100 quilos. Você chegou a 70, ele tenta voltar a 100. A gente tem que mudar a estratégia para ele mudar o set point para 70. E aqui a gente tenta manter. Olha só que interessante, gente. Temos estratégias à vista. Daqui a pouquinho a gente vai puxar isso do doutor. Temos, por enquanto, mais perguntinhas da nossa audiência. Olha só, pergunta é da Isane, de Paraíba. Olá, fiz bariátrica e desejo emagrecer 10 quilos, porém estou com dificuldade. Faço hidroginástica, ela então está se exercitando. O que a gente pode trazer de informação para a Isane? Isane, obrigado pela pergunta. Tem que saber o tempo de bariátrica, para começar. Tem muito tempo, pouco tempo? Tá na hidroginástica porque é uma recomendação pós-cirúrgica ou não? Quais são os principais desafios pós-bariátrica? O paciente costuma perder muita massa muscular nesse emagrecimento. Emagrece rápido no início, tem muito déficit de vitaminas, por conta absortiva mesmo, e isso pode impactar de forma negativa na manutenção do peso ou mesmo favorecer o reganho. Então, estratégia vai ser você fazer um exercício, se puder, tá? Em relação à parte de massa muscular, com resistência, porque o ganho de massa muscular nessa fase pode ajudar muito a aumentar seu metabolismo, te ajudar a perder peso. Tem cenários em que pacientes pós-bariátrica, mesmo após a cirurgia, que tem reganho, que precisa perder peso, a gente pode usar a medicação também. Também. Então, o fato de ter feito a cirurgia não impede dela ter acesso à medicação para continuar o tratamento, porque é muito comum o reganho. Sim, existe porque também a conquista do peso, né, o aumento do peso após uma bariátrica, ele acontece muito pelo psicológico, né, porque a gente age num determinado fator do nosso corpo fisicamente, mas o pensamento continua o mesmo. Então, por isso que também é muito indicado o acompanhamento psicológico, certo? Psicológico, nutricional, a composição alimentar, que a Dani trouxe no início aqui, favorece muito você ter mais saciedade, evita ter os gatilhos emocionais para você buscar o alimento, para ter recompensa, e acontece muito no bariátrico. Ele tem um déficit nutricional para absorção, e isso pode fazer com que ele busque mais alimentos para ter uma recompensa, sentir um bem-estar mesmo. E aí não vai ser o excesso de comida, porque tem um volume ali restrito, mas às vezes o excesso de calorias vazias que a gente fala. Muito
Muito bacana, Isane, muito obrigada, viu, pela sua participação. Temos um relato, olha só que bacana, da Marilda Fernandes, de Minas Gerais. Tenho 72 anos, pesava 89 quilos, fiz academia, cuidei da alimentação e hoje estou com 75 quilos. Ela conseguiu reduzir de forma considerável com uma idade que muitas pessoas têm dificuldade, 72 anos, não é? Maravilha, parabéns. É Vamos difícil nessa idade. Parabéns para a Marilda, porque realmente não é fácil. Não é fácil. Não sei o cenário, se ela conseguiu, se ela pôde fazer reposição, mas quando faz ajuda muito. Mas é um cenário difícil de perder 14 quilos praticamente, né? É o que ela trouxe aqui, que ela fez academia e cuidou da alimentação, ou seja, Os ela dois pilares foi principais ela fez e ótimo. num caminho um pouco mais difícil, não é, doutor? Sim. Quais são as dificuldades que uma mulher aos 72 anos enfrenta? Só para as pessoas que não vivem essa realidade, para elas entenderem um pouco sobre essa conquista da Marilda. Tá. O que pode acontecer num cenário, vamos pegar 70 anos, quando ela estava com 60, dificilmente ela fez reposição. Nesse cenário de privação hormonal, isso pode ser um motivo que dificulte muito a manutenção do peso. E com isso também, dessa privação hormonal, tem uma chance maior de perder massa muscular, ter a sarcopenia. E isso pode ser o grande vilão a longo prazo na manutenção do peso. Então, são os dois, envolvendo a parte hormonal e envolvendo a massa muscular. Então, exercício para o idoso vai ser sempre musculação. É um grande investimento, inclusive, não é, doutor? Exatamente. Evitar tomar remédio. Temos aqui mais uma pergunta, aproveitando que o nosso público está bastante participativo, gente. Pergunta da Alice, de Londrina, Paraná. Alice, seja muito bem-vinda à sua consulta. Olha que legal. Obrigada pela programação. Sempre que posso, assisto Consulta ao Doutor. É nossa telespectadora de longa data. Muito obrigada, viu, Alice? Conheço todas as dietas, gente, todas. Atualmente tenho 70 anos. Nessa idade fica mais difícil emagrecer. Só então complementando, porque a gente trouxe um pouquinho a respeito disso. Sim, eu vou te dar uma dica, tá? De ouro. Não faça tanta dieta restritiva, porque você não vai conseguir manter isso a longo prazo e pode gerar muita frustração. E essa frustração vai fazer com que você abandone tudo e depois você não volte para uma reeducação alimentar. O principal agora é você fazer uma reeducação que você consiga permanecer a longo prazo, se permitindo ter os prazeres que você goste. E para você que está gostando aqui do Consulta ao Doutor, nessa jornada pelo emagrecimento, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com dicas. Não sai daí! Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, você acabou de ligar a sua televisão e deu de cara comigo, Dani Parisi, no Consulta ao Doutor, nós estamos batendo um papo para lá de interessante, gente, sobre a jornada do emagrecimento. Quem nunca embarcou em uma jornada como essa, que muitas vezes é uma jornada repleta de desafios que nos coloca, de fato, à prova, que colocam a gente aí diante das nossas dificuldades, das nossas limitações, nossas dificuldades, inclusive psicológicas. Mas quando a gente consegue driblar um pouquinho elas e ter, de fato, os resultados, a gente volta muitas vezes a se reconhecer, a gente fica mais feliz. Lembrou de alguém aqui nesse nosso programa? É interessante, gente. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa. Queremos chegar nessa pessoa que passou agora pela sua mente, que você falou, poxa, ela ia ficar muito feliz em saber um pouquinho mais, receber dicas sobre a jornada do emagrecimento. Traz pra gente também o seu relato, tira a sua dúvida, marcamos esta consulta para você. Então basta você enviar pra gente a sua mensagem pelo 0 operadora 11 3337 5886 e temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor Hit TV. Não nos segue? Passe a nos seguir, que a gente também produz uma série de conteúdos que você vai adorar e compartilhar também com as pessoas com quem você gosta. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos dar uma olhada então. Quais desses facilitadores de dietas que podem vir a ser dificultadores você quer saber mais sobre o uso de medicamentos, sobre dietas muito restritivas, sobre excesso de foco na contagem das calorias? Ou você quer saber sobre todas essas alternativas? Clica lá na alternativa que você quer receber esse conhecimento, que a gente vai, é claro, trazer para o nosso bate-papo com o Dr. Gabriel Bastos. Ele é médico focado no tratamento da obesidade. Aproveito para você que chegou agora
agora. Esse é o doutor que está aqui compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a você pelo convite, Dani. Muito obrigada, estamos aqui num bate-papo riquíssimo. E aí, doutor, eu queria começar a parte de dicas, entender um pouquinho sobre os caminhos que a gente pode, os facilitadores de caminhos, não é? A gente tem os facilitadores à nossa disposição, que podem ser dificultadores, que a gente colocou na enquete, mas temos também os facilitadores de caminho, que só, é claro, um doutor com a sua especialidade que pode trazer para a gente. Quando a gente embarca numa dieta, o que a gente pode trazer de informação bacana para quem decidiu começar uma dieta agora? O que é importante? Ela traçar um objetivo, ela definir quais são as grandes dificuldades que ela encontra, onde que ela tem mais dificuldade de fato em tomar decisões, por exemplo. O que você pode trazer para a gente de informação? Maravilha. Dica de consultório. Pega papel e caneta para anotar. Anota! Vamos lá. A primeira mensagem é: você não tem que pensar apenas numa dieta para você fazer restrição a curto prazo. A primeira mensagem que você tem que levar disso aqui é você fazer uma reeducação. Essa reeducação você vai manter por muito tempo, ou seja, ao longo da vida, se permitindo ter os prazeres que você goste com moderação. Então essa dica é interessante, porque a pessoa sempre fala: Gabriel, fiz dieta, proteína, fiz dieta, várias dietas, sei todas as dietas. Tem diversas dietas, Tem dieta diversas que não dietas, falta. mas essas dietas você não consegue manter a longo prazo. Então essa dica é muito importante. No dia a dia, para você implementar a partir de hoje. Quem me segue no Instagram, eu sempre posto lá, todo dia, relacionado com o café da manhã. A importância de você não pular o café da manhã. Porque quando você faz a refeição no café da manhã e principalmente no almoço, você tende a produzir hormônios que dão mais saciedade durante o dia. Então, tem muitas pessoas que falam: eu gosto de fazer jejum, mas esse jejum é pulando o café da manhã. E aí começa a comer mais tarde, só esse fato de comer mais tarde, esse hábito, faz com que ela tenha mais apetite e apetite em horários mais errados. À tarde e à noite é feito para a gente reduzir a ingesta alimentar. Então, a gente tem que fazer o café da manhã mais rico, durante o dia diminuindo a quantidade e à noite fazer algo bem leve. Então essa dica é importante. Terceira dica: aumentar o aporte de proteína no café da manhã e também no almoço. Por quê? Além de pular, as pessoas esquecem de comer, de ingerir a proteína, que é um macronutriente que vai te dar bastante saciedade durante o dia. Você já observou isso? Se você faz um café da manhã com ovo, ou acrescenta o whey protein, que é um suplemento alimentar, você vai ter mais saciedade durante o dia. Isso acontece por questões hormonais. Então, essa terceira dica é muito interessante. Quarta dica: você ter mais horários para fazer a refeição. Café da manhã no horário, almoço no horário, mais ou menos o intervalo ali, antes da tarde, e o jantar mais cedo possível, 3 horas antes de dormir. A gente não foi feito para comer muito à noite. Se você come muito à noite, você altera essa parte hormonal. Isso pode facilitar você ganhar peso. Então, essas dicas que eu passei aqui agora, se você implementar, isso vai ser a dica que eu dou de consultório. Então, já causa um efeito positivo na sua jornada. Você trouxe aqui uma orientação para um café da manhã, para a gente investir em proteína no nosso almoço. Qual seria o jantar ideal? O jantar ideal seria, tirando momentos sociais, mas seria baixo aporte de carboidrato, uma proteína e legumes, salada. Então, algo bem leve. Se você tiver sem fome à noite, você pode até pular. Então, pula o jantar, faz um jejum de 12 horas, não vai perder massa muscular. A gente tem estudos aí comparando esse jejum de 12 horas noturno, preservando a massa muscular, e esse jejum aí pode mudar um pouquinho essa parte metabólica e pode ser bem interessante. Tem um ditado popular que diz assim: tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe, jante como um mendigo. É isso? É exatamente isso. É exatamente Esse na é o raciocínio? quantidade. Esse é o raciocínio. Muito bom. Temos perguntinha da nossa audiência, gente. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Adriana Mendes. Adriana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Moro no interior da Bahia. Gostaria de saber do doutor, pois tomo antidepressivo. Qual seria o melhor método para eu emagrecer? Desculpa, como que ela chama? Adriana Mendes. Adriana, obrigado pela pergunta. Dependendo do antidepressivo, ele pode favorecer o ganho de peso. Não sei qual é, mas tem antidepressivo que não favorece o ganho de peso. Então, o que você pode conversar com o seu psiquiatra, a pessoa, o médico que te passou, ver se existe a possibilidade, se for o caso, se estiver relacionado com o remédio, de trocar sem impactar no seu tratamento. É um fator. Porque a gente sabe que tem antidepressivo que favorece o ganho de peso, pode aumentar o apetite, e isso pode ser a grande causa do seu excesso de peso ou, no caso, o ganho de peso.
E aí, por exemplo, no caso de ser de fato um antidepressivo e ela não poder trocar, existe alguma forma dela conseguir emagrecer tomando esse medicamento que infelizmente favorece o ganho de peso? Sim, aí você vai passar com a consulta médica para ver a possibilidade de usar um remédio que favoreça a sua perda de peso. E pode associar com antidepressivo, não tem nenhum problema. Mas é importante, Adriana, que você busque, é claro, uma orientação médica, não faça por conta, porque aí você vai estar lidando aí com medicamentos e aí é completamente inviável que você faça isso por conta, tá? Exatamente. Mas existem caminhos. O que eu quis trazer aqui no nosso bate-papo é que existem caminhos para você atingir aí a sua redução do peso, caso você não possa, de fato, trocar o seu medicamento. Vamos lá com mais uma perguntinha. A pergunta agora é do Tomás Vieira, aqui de São Paulo. Tomás, seja muito bem-vindo à sua consulta. Doutor Gabriel, em um mês eu reduzi o meu peso de 84 quilos para 78, tendo 1,68 m de altura. Posso comprar whey e creatina sem indicação para ajudar nesse emagrecimento e ao mesmo tempo ganhar massa muscular? Tomás, obrigado pela pergunta. Se você não tiver nenhuma doença renal, pode sim, pode suplementar proteína, pode usar creatina, que não tem nenhum problema. Perfeito. E aí eu queria aproveitar essa pergunta do Tomás para entender um pouquinho com relação à quantidade de tempo e ao peso que uma pessoa perde. Assim, quando que isso é considerado um emagrecimento saudável e quando passa um pouquinho? Queria entender um pouco dessa relação. Porque muitas pessoas assim, perdi 8 quilos em um mês. 8 quilos em um mês é muita coisa? Eu queria entender um pouco qual é o raciocínio. A gente conversa nos bastidores, você comentou que quando você perde mais rápido, você tem mais motivação. Isso. E é isso que eu abordo no tratamento. Quanto antes a pessoa perder, não existe, a gente tem inclusive estudos falando o contrário. Quanto maior resultado em um curto espaço de tempo, mais motivação a pessoa vai ter. E isso é extremamente importante nessa jornada. A gente tem grandes desafios. Se a pessoa não está motivada, se ela não consegue mudar hábitos e ela ter uma recompensa da mudança de hábitos, que faz parte do tratamento, ela tende a abandonar o tratamento. Então, 8 quilos em um mês, foi muito bom, que foi sem uso de remédio. A gente consegue isso com o uso de remédio, mas isso não quer dizer que não seja saudável. A princípio, sim, porque você mantém motivado. E tem que saber se você está fazendo uma dieta muito restrita. A restrição, por questões de suporte nutricional, isso pode ser ruim. Se perdeu massa muscular, mais do que gordura, foi um emagrecimento não saudável. Perfeito, por isso aquela importância de ter aquela balancinha de bioimpedância composição, para você conseguir entender como que anda a composição do seu corpo. Obviamente, a gente se motiva quando vê o resultado. Quando a gente se esforça e não tem esse resultado, a motivação vai lá embaixo e a chance da gente abandonar uma dieta é extremamente maior. Mas aí também queria entender um pouco, porque quando a gente emagrece de forma muito rápida, a gente acaba tendo outros efeitos colaterais que a gente resolve de um lado, mas piora do outro. E aí eu queria entender, tem como a gente evitar a flacidez, por exemplo, diante de um emagrecimento acentuado? Se a gente pensar no mecanismo fisiológico do emagrecimento, vai ter a flacidez, a pessoa nota isso mais rápido, quanto mais rápido você perde, mais você percebe que você está tendo essa flacidez, aí tem o aspecto mais envelhecido, isso acontece de forma fisiológica. Tem como sim, a gente tem como abordar tanto com substâncias, que a gente faz aplicação na região de flacidez, ou mesmo com tecnologia, para a gente conseguir estimular colágeno no local e melhorar esse aspecto da pele. Mas vai acontecer por conta do peso, da perda de gordura. Isso não tem como, por exemplo, a gente acabar organizando essa perda de peso de acordo com o foco em evitar essa flacidez, em evitar esse emagrecimento muito brusco? É praticamente intrínseco ao tratamento. Tem como a gente fazer paralelamente. A conta chega. Pode ser que não, se fizer algo paralelo. E aí fizer mais essa abordagem estética, pode ser que ela não perceba essa flacidez por conta disso. Mas, de forma geral, o tratamento ou emagrecimento vai gerar um pouco de flacidez. Perfeito. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência, que está, gente, hoje muito participativa, mandando muita pergunta. Pergunta agora da Clênia Alves, de Anápolis. Boa tarde. Recentemente eu descobri que estou com diabetes tipo 2. Depois que iniciei o tratamento, engordei 10 quilos e estou sempre com edemas. Já conversei com meu médico, mas ele não mudou os remédios. O que eu posso fazer? Qual que é o caminho que a gente pode indicar para a Clênia? Trocar de médico. Entender a abordagem, porque os remédios tradicionais para tratar diabetes tipo 2 podem levar ao ganho de peso.
É entender qual o cenário que ela está, porque quanto maior o peso dela, pior vai ser a diabetes. Então ela está aumentando o peso, não sei se está com obesidade, mas se tiver com obesidade, além de diabetes, está com 2 doenças. O quanto antes tem que tratar para perder peso e isso vai impactar diretamente na diabetes. Porque também tem uma série de medicamentos para tratar diabetes que levam ao emagrecimento. Sim, então, inclusive poderia... as canetas, né, emagrecedoras começaram a surgir os estudos para tratar diabetes. E aí perceberam que tinha uma perda de peso muito acentuada. E aí entenderam, será que eu consigo usar isso em perfil de paciente que não tem diabetes para perder peso, com excesso de peso? E aí viu que tinha segurança. Então hoje a gente tem em bula, né, a gente tem a indicação em bula para usar o Ozempic e o Mounjaro para tratar obesidade e também diabetes. Então, existem alternativas e o bacana é que você recorra ao médico ou a outro médico para você conseguir, é claro, alcançar o seu grande objetivo. Vamos para mais pergunta agora da Valdilene, aqui de São Paulo. Valdilene, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, minha nutricionista passou melatonina mais triptofano, de fato ajuda a emagrecer? Essa mistura de melatonina com triptofano são suplementos, certo? Suplementos. Melatonina é um hormônio, né, que a gente produz. Tá. Discretamente, o impacto da melatonina é conseguir sincronizar o ciclo circadiano, ou seja, melhorar o padrão do sono. Se você melhora o padrão do sono, você tende a ter um sono mais reparador e você tende a ter um equilíbrio da parte hormonal. Isso pode impactar. De forma significativa, a ponto de você ter uma grande perda de peso? Não, muito difícil. Mas, se tiver com sono ruim, é um dos ajustes que tem que fazer para a gente conseguir aí ter mais um pilar que favoreça o emagrecimento. Mas sozinho, isso não vai fazer tanto efeito assim. Mas também não vai prejudicar, não. Vai fazer tanta diferença. Eu vou aproveitar porque a próxima pergunta também fala a respeito do triptofano. Doutor, comecei a usar triptofano para emagrecer e também para o sono e ansiedade. Ele, de fato, é eficaz? A pergunta é do Wagner Chagas, do Rio de Janeiro. Ele tem 69 anos. O triptofano ele pode aumentar a produção de serotonina, que é um hormônio em que te dá uma sensação de bem-estar. Então, pode diminuir a ansiedade. Se ele tem um dos fatores ali relacionados com buscar alimento quando está ansioso para ter a recompensa, pode ser que tenha um impacto ali discreto, mas não vai ser ruim. A gente tem remédios que atuam de forma mais direta nessa parte de buscar alimentos para ter recompensa. Um suplemento, se você estiver sentindo menos ansioso, impactando no autocontrole maior, interessante. A questão do controle do sono é extremamente necessário quando a gente está falando sobre a jornada do emagrecimento, não é? Porque uma pessoa que não consegue dormir uma noite de sono ideal, isso impacta de alguma forma, não é, doutor? De forma muito negativa, Dani. Quando a gente conhece pessoas que têm um perfil mais noturno, trabalhador noturno mesmo, a gente vê o padrão da pessoa. Às vezes não só um excesso de peso, mas outras doenças relacionadas. E a gente sabe que tem um impacto direto na parte hormonal. Então a pessoa, quando ela troca o dia pela noite, o fato de você passar a noite acordado, você tende a buscar mais alimentos apetitosos na madrugada, por questão hormonal. Dificilmente a pessoa vai comer uma salada à noite, ou uma fruta à noite. E mesmo que aconteça isso, na manhã seguinte ou no dia seguinte, ela tende a ter mais apetite e tende a ter mais procuras para ter um alimento ali para gerar uma sensação de bem-estar. Então, a recompensa dela envolve muito o fator alimentar quando ela tem essa privação do sono. Então, são mecanismos que podem favorecer muito o ganho de peso. E como que faz para lidar com esse comer noturno quando já faz parte de um hábito da pessoa? Ela vai tentar antecipar esse comer noturno, ingerindo mais proteína próximo desse horário, para ver se consegue ter mais saciedade. Olha que estratégia bacana. Se não tiver efeito, e aí tem a opção de começar a salada antes, igual vocês colocaram no início do nosso programa, levar para o trabalho noturno algum tipo de fruta, algum tipo de proteína. Então, além de fazer um jantar com mais proteína, deixa esses alimentos de forma mais acessível no momento em que ela está ali com fome. Porque assim, passar fome no sentido fisiológico é extremamente estressante, a pessoa não vai passar. Então, ela vai buscar algo ali muito rápido e que gere um bem-estar momentâneo. Então, ela ter estratégias alimentares, se programar para isso, evita dela buscar alimentos mais fáceis, que são ali alimentos que podem impactar de forma negativa.
Por isso que o autoconhecimento ele é extremamente importante. Não adianta você fingir que não é sobre você. Você saber como você se comporta é muito importante para você lidar aí com aquilo que você mesmo vai ter vontade, mas você precisa dar conta. Efeito platô, doutor, que é aquele momento em que a gente consegue emagrecer um tanto, mas depois parece que todo esforço que a gente faz não dá resultado. Tá. Nesse momento aí tem que saber se o platô chegou no peso ideal, de composição, se sim vai ser a fase de manutenção. Se não for, a gente tem estratégias para a gente quebrar o platô. E aí pode ser um momento em que você vai fazer algo mais restrito, momentaneamente, para quebrar o platô, ou mesmo, quando está usando a medicação, tentar subir a dose da medicação. Então a gente tem estratégias aí, tanto da parte alimentar, tanto da parte medicamentosa, para a gente quebrar. Exercício físico, exercício que aumenta mais a intensidade. A gente sabe que a musculação leva mais resistência, essa resistência cria uma hipertrofia, você ganha músculo. E a gente sabe que nesse platô a gente tem que gerar como se fosse melhorar a mitocôndria. É uma organela em uma célula, vamos colocar assim, que aumenta a sua produção energética. Se você favorece o crescimento dessa mitocôndria, você pode quebrar um pouquinho o platô. E aí como que você faz isso de atividade física? O exercício de alta intensidade intervalado com baixa intensidade, o HIIT, é uma estratégia interessante. Olha que bacana, aquela estratégia, por exemplo, de correr e caminhar, correr e caminhar. Alta intensidade da pessoa, respeitando o limite dela, volta com baixa intensidade. Alta intensidade, isso é 15, 20 minutos. Isso pode mudar um pouquinho o padrão e pode ajudar na quebra do platô. Perfeito. Dicas anotadas, pessoal, esse programa está completamente cheio de dicas. E agora, quando a pessoa finalmente chega naquele momento que ela está feliz, ela chegou no peso ideal, aonde ela tinha almejado, mas existe ainda muita vida pela frente e ela precisa tomar cuidado com a recaída, né? Com perder, ou melhor, encontrar tudo aquilo que ela perdeu. Quais são as dicas que você traz para enfrentar esse momento aí? Manter um acompanhamento dessa parte da composição. Qual que é o sinal de alerta que a pessoa vai ter nesse reganho? 2 quilos de gordura vai chamar atenção. Então, ali já é algo que está acontecendo, que está tendo esse mecanismo fisiológico para ter o reganho. E é o momento de voltar e atuar tudo de novo. Tem cenários em que a pessoa conseguiu manter um padrão de estilo de vida, usou o remédio ou não, que ela consegue manter independente. Então, mantendo o padrão. E aí o sinal é: continue monitorando o peso. Se conseguir fazer essa análise mais detalhada da composição, vai ser extremamente importante. Se não, quando ganhar 2 quilos, por exemplo, procure uma ajuda para ver se foi gordura ou não, para você ter o sinal de alerta e a pessoa não deixar ter reganho elevado para depois abandonar e depois ficar desmotivado para voltar ao tratamento. É, porque voltar todo aquele caminho que você percorreu arduamente aí vai ser complicadíssimo. Vamos conferir, doutor, o resultado da enquete? Maravilha, vamos lá. Resultado na tela. Quais desses facilitadores de dietas que podem vir a ser dificultadores você quer saber mais? A alternativa mais votada com relação ao uso de medicamentos. Em segundo lugar, dietas muito restritivas, excesso de foco na contagem de calorias. Com relação ao uso de medicamentos, você passou um pouquinho por eles, mas eu queria que você abordasse um pouco mais. De que forma que eles podem ser dificultadores lá na frente? Dificultadores na frente é se a pessoa necessitar de usar um remédio e ela abandonar o tratamento. A gente tem perfis de pessoa que, quando tem a obesidade, ela vai ter necessidade do apoio medicamentoso, assim como diabetes, assim como hipertensão, da medicação para conseguir manter o peso. E tudo bem. O que ela tem que entender é que se ela tiver esse cenário, se ela tiver esses mecanismos em que justifiquem o uso a longo prazo, ela pode usar com segurança. Tá. Então, ela entender isso e não abandonar o tratamento, se for necessário, é o principal. A medicação, quando é introduzida, ela não favorece o reganho futuro. A gente tem, inclusive, estudos comparando quem usou remédio no início e quem não usou remédio no início. Quem que você acha que teve maior reganho? Quem usou remédio ou quem não usou? Eu iria chutar que quem usou. Quem não usou teve mais reganho de peso do que quem usou. Olha só, gente. Então, isso eu passo em consulta, porque é comum de ter essa dúvida. Essas Gabriel, dúvidas. se eu começar o remédio hoje, lá na frente, se eu tirar, isso favorece o reganho? Eu falo, não. A gente tem 2 cenários, em que a pessoa vai precisar do remédio e a pessoa que não vai precisar, considerando que ela vai fazer tudo certinho, alimentação, atividade física, e nada tão radical a ponto dela conseguir manter isso a longo prazo. Então, o remédio ele pode vir a ser, de fato, um grande aliado nessa jornada.
Doutor, gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente. Foi muito bacana, não foi? Ele compartilhando todo o conhecimento dele para a gente conseguir, de fato, encarar essa jornada de emagrecimento. Uma jornada extremamente difícil, envolvendo vários mecanismos, várias questões que as pessoas chegam com muito medo. Fiquei muito feliz com o convite, ter esse espaço, TV aberta, para a gente conversar. Esse bate-papo foi extremamente enriquecedor, esclarecendo algumas dúvidas. Espero que vocês tenham adquirido algum tipo de conhecimento para implementar a partir de hoje no dia a dia de vocês. E olha, para quem gostou do bate-papo do doutor, de todo esse conhecimento que ele compartilhou com a gente, ele posta diversos conteúdos no Instagram a respeito desse assunto, de tantos outros, então não deixe de segui-lo. Vou passar aqui as redes sociais. Dr. Gabriel F. Bastos, tem Núcleo IFB, e ele também deixa à sua disposição o WhatsApp, 0 operadora 11 93932 1323. E agora eu queria te chamar rapidamente para o nosso momento de reflexão, gente. Você já parou para pensar que as coisas simples poderão ser a sua maior riqueza? Muitas vezes a gente não para pensar, não. A gente pensa em metas longe, em grandes conquistas que a gente quer ter, mas na verdade, gente, as coisas simples, elas podem trazer o valor que a gente precisa para a nossa vida. Gratidão, pequenos gestos, paz de espírito, vamos aprender a valorizar o que realmente importa para a gente? Vamos a partir de hoje, é o nosso combinado de hoje? Muito obrigada, viu, pela sua companhia, te agradeço demais e amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, pessoal!